Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Meditação do trecho do dia 14 de março, volume 11, trecho 55. A Santíssima Trindade nas almas. Enquanto rezava, estava unindo minha mente à de Jesus, meus olhos ao de Jesus e assim por diante, procurando fazer o que fazia Jesus com a sua mente, com os seus olhos, com a sua boca, com o seu coração e assim por diante de todo o resto. E como parecia que a mente de Jesus, seus olhos, etc., se difundiam para bem de todos, assim parecia que eu, unindo-me e ensimismada em Jesus, me difundia também para bem de todos. Então pensei entre mim, que meditação é essa? Que oração? Ah, não sou boa para nada, não sei nem sequer meditar nada. Mas enquanto isso pensava, Jesus sempre me disse: minha filha, como és que te afliges por isso? Em vez de te afligir, deverias alegrar-te, porque quando tu meditavas e tantas belas reflexões surgiam em tua mente, tu não fazias outra coisa que tomar de mim parte de minhas qualidades e de minhas virtudes. Agora, tendo ficado só, o poder unir-te e ensimismar-te a mim, tomas de mim tudo, e não sendo boa para nada, comigo és boa para tudo, porque comigo queres o bem de todos, e só com o desejar, o querer bem, produz na alma uma fortaleza que a faz crescer e a fixa na vida divina. É assim mesmo que a gente começa a agir quando nós nos consagramos e entendemos, né, essa vida divina que Deus quer de nós, né, que nós sejamos um com Ele, é fazer, né, o que a Luísa estava procurando fazer. E muitas vezes eu me pego fazendo isso, né, eu fico, vem um pensamento assim que não é de Jesus, né, um pensamento que não é o bem, né, porque de Deus só vem o bem. E quando a gente pensa alguma coisa que não é o bem, a gente tem que voltar ao pensamento e unir o pensamento ao pensamento de Jesus, porque ele só pensa o bem das pessoas. Ele só quer o bem das pessoas, ele só faz o bem para as pessoas. E agora, né, compreendendo isso, eu me pego de vez em quando pensando assim que nem a Luísa, né? Eu quero ver com os olhos de Jesus, eu quero ouvir com os ouvidos de Jesus, eu quero falar com a boca de Jesus, eu quero caminhar com os passos dele, né? Volta e meia eu me pego, né, me prestando atenção, né, se o que eu estou fazendo é o que a Luísa estava procurando fazer. É porque isso é a oração que ele quer, né? A nossa oração, como a Aline, mesmo falando meditação, ela quer ela faz, né, na vida dela uma oração constante, né? Assim, e quando ela não está com esse tipo de pensamento, ela faz a oração: eu creio, adoro, espero e amo-vos, e peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. Então, estar em oração o tempo todo, é fazer isso, né, que a Luísa estava fazendo. Ela estava fazendo oração que era o que Jesus queria mesmo que ela fizesse, né?
E é a oração que nós aprendemos, né? Para estar totalmente conectado, ligado, né? Com tudo que ele pensa, com tudo que ele está mostrando, né? Quando a gente vê uma situação e a gente para pensar, então a gente está procurando entender, né? E está unindo, né? A gente está em si mesmada em Jesus, né? Para poder difundir para todos todo o bem que ele quer fazer, que ele quer realizar por meio de nós. E quando de repente a gente começa a pensar em nós mesmos, né? Quando, por exemplo, eu estou pensando em no que Jesus está pensando, mas de repente o meu pensamento desvia para uma outra coisa e começo a pensar sobre mim mesma, sobre um mérito para mim, alguma coisa assim, ou assim, ou ficar com uma preocupação, será que eu estou realmente, né, fazendo a oração que Jesus quer? Será que, né, eu tenho que agradecer a cada passo, a cada respiração? Eu tenho que levantar já rezando, pegando o livrinho de oração e fazendo aquelas orações, né, do breviário, né? Quando a gente começa a se afligir por isso, né, isso faz com que a gente desvie o olhar dele, né? A gente volta a olhar para si mesmo, porque a gente está se vendo, né? A gente não pode existir, a gente só não pode nem sequer lembrar, né, de alguma coisa para nós mesmos, voltadas para nós mesmos, né? E isso a gente tem aprendido, né, nessa caminhada que a gente tem feito assim muito de aprofundamento mesmo em todas essas verdades, né? E isso já está embutido em nós, mas muitas vezes ainda nos afligimos, né, por causa disso, né? E aí Jesus fala que em vez de afligir, nós deveríamos alegrar por isso. Porque quando a gente está meditando o que Jesus pensa, né? Como, por exemplo, hoje logo cedo eu ouvi uma meditação da Ruth, né? Que ela estava falando sobre as duas vidas, né? Que nós temos, né? E aí depois eu fui tomar café, depois eu estava lavando louça e eu fiquei pensando nisso, isso não saía da minha cabeça, fiquei com esse pensamento nisso, tentando compreender, ver na minha vida isso acontecendo, essas duas vidas, né? A vida humana e a vida divina em mim, né? Que coisa incrível. E aí me veio, assim, o exemplo de uma mulher, né? Quando está gestante, ela tem duas vidas dentro dela, né? Ela tem a vida dela e tem a vida de uma outra criatura, né? É só fazer essa comparação para a gente não esquecer mais, né? Que nós temos duas vidas, como se nós tivéssemos sempre gestantes da vida divina em nós, né? Uma vida que nunca vai, nós nunca vamos pôr para fora assim no sentido assim de não ter mais, né? De sair de nós e não ter mais dentro de nós, como um filho, por exemplo, né? O filho, ele nasce, mas ele continua no nosso coração, né? Continua ligado a nós, né? Mas a divina vontade, os partos da divina vontade são os frutos, né? São o bem que produz na nossa alma e que como um orvalho benéfico é derramado sobre todos, né? Esses são os partos, esses são partos de coisas que nós não vemos, né? Coisas que nós acreditamos pela fé, né? Por isso que posso dizer que a gente tem a impressão de estar sempre com essa vida dentro de nós, né? Que ela nunca sai de nós, mas ela está sempre se pondo para fora, assim, em ato de dar vida para outras vidas, para outras criaturas. Então, eu fiquei refletindo sobre isso, né? E aí eu tinha que me alegrar, porque eu estava meditando essa reflexão, né? Que surgiu na minha mente e eu estava tomando de Jesus parte das qualidades e das virtudes dele, né? De estar unindo a minha inteligência com a inteligência dele, a minha memória com a memória dele, a minha vontade de estar meditando com a vontade dele. Então, nós vamos se unir em si mesmar, né, a ele. Nós vamos ter ele
em nós, né? É isso que eu entendo como em si mesmar. Ter Ele dentro de mim mesma, né? Tomando tudo dele. Porque eu não sou boa para nada, né? Eu sem Ele não sou nada. Eu não sou capaz de fazer nenhum bem, né? Mas com Ele eu posso fazer tudo, posso fazer todo o bem, posso desejar tudo bem, eu posso pensar só no bem, né? Porque com Ele eu vou querer o bem de todos, né? E só de desejar, né? De querer o bem, vai produzir na minha alma uma fortaleza. Eu vou me tornar forte, porque eu vou ter o bem que vem dele. É isso que vai me dar força para desejar isso, né? E fazer crescer a divina vontade e fixar na minha alma a vontade de Deus, né? Que Ele quer fazer através de mim. Além disso, diz Jesus, a unir-se e ensimesmar-se comigo, une-se com a minha mente e assim tantas vidas de pensamentos santos produz nas mentes das criaturas. Conforme se une com os meus olhos, assim produz nas criaturas tantas vidas de olhares santas. Assim, se unir a minha boca, dará vida às palavras. Se unir ao meu coração, aos meus desejos, às minhas mãos, aos meus passos, assim, a cada batida dará uma vida. Vida aos desejos, às ações, aos passos, mas vidas santas, porque contendo em mim o poder criador, junto comigo a alma cria e faz o que eu faço. Eu compreendo isso que Jesus está dizendo, de unir-se, né, ensimesmar-se com Ele, unir-se à mente dele, né, para ter vidas de pensamentos santos na minha mente. E conforme, né, ele diz, une com os meus olhos, produz vidas de olhares santos. Por exemplo, se eu que convivo assim com bastante jovens na escola, né, onde eu estou trabalhando, tem um professor que é homossexual assumido, né? Então a gente sabe que aquela pessoa está em pecado, por exemplo, esse professor, né? E ele falou abertamente para os alunos, né, sobre essa situação dele e ele não está dando um bom exemplo para crianças, né, que ainda não têm a mente formada ainda para poder entender isso e também não tem uma religiosidade, né, para saber que aquilo ali ofende a Deus, né. Mas a gente, quando a gente se une à mente de Jesus e a gente olha com os olhos dele, a gente não vê uma pessoa ali que está em pecado, a gente vê uma alma que pode ser salva, né? E que Jesus deu o sangue dele para salvar aquela criatura, né? Então, até o último suspiro dela, até o último segundo de vida dela, ela pode se converter, nem que seja nesse último segundo. Então, nós não podemos ter pensamentos ruins, porque nós não sabemos de nada, né? Nós somos um nada. É Ele que sabe de todas as coisas. Então nós temos que olhar com os olhos dele, né? E os olhos deles vê almas que Ele ama, almas que Ele quer, né? E assim, na mente dele, né? Ele só pensa o bem, ele só quer o bem, ele só quer a salvação, ele quer aquela alma no céu, né? Esse é o pensamento dele, esse é a vontade dele, esse é o desejo dele. E é dessa forma que a gente tem que pensar. E aí a gente não vai se afligir, não vai ficar nunca aflito por nada, vai saber que Ele está no controle de tudo, que Ele tem um plano, que Ele age na vida de cada um. E ainda tem o que Ele fala aqui. E Jesus continua dizendo, agora esta união comigo, parte por parte, mente por mente, coração por coração, produz em ti, em grau mais alto, a vida da minha vontade e do meu amor. E nesta vontade vem formado o Pai, no amor o Espírito Santo, e do obrar, das palavras, das obras, dos pensamentos e de tudo o mais que pode sair
desta vontade e deste amor vem formado o Filho. E eis a Trindade nas almas. Portanto, se devemos agir, é indiferente operar na Trindade no céu ou na Trindade das almas na terra. Então, Jesus nos revela que essa união, né, da nossa mente com a mente dele, do nosso coração com o coração dele, né, olhar com o olhar dele, né, falar com a boca dele, produz esse grau mais alto da vida, da vontade dele em nós e do amor dele em nós. E nessa vontade nós formamos a Santíssima Trindade dentro de nós. E essa Santíssima Trindade em nosso ser, na nossa alma, é quando nessa vontade que nós temos, que é a mesma vontade da dele, nós formamos o Pai. No amor que nós sentimos, que é o próprio amor de Deus, que vem para nós e volta para Ele, nós formamos o Espírito Santo. E das nossas obras, né, de tudo que fazemos, de tudo que falamos, de todos os nossos pensamentos, de tudo mais que pode sair dessa vontade divina que está em nós e desse amor que é formado em nós, o amor deles mesmo, forma o Filho que é Jesus. Então, a Santíssima vontade, a Santíssima Trindade nas almas é formada nessa união. E se nós devemos agir, né, nós não, eles, né, a Santíssima Trindade, se eles devem agir, não importa para eles se é no céu ou na terra, porque no céu a Santíssima Trindade está no céu e a Santíssima Trindade se biloca dentro das nossas almas. Por isso é indiferente para eles, né, operar, né, realizar o bem através de nós aqui na terra como no céu. No céu ele está lá fazendo bem para as almas, né, que já estão lá, né, para os bem-aventurados. E na terra ele faz o bem através de nós para gerar mais almas, né, para dar vida para mais almas, para elas poderem, né, sentirem o amor de Deus, para elas poderem, com as nossas palavras, com o bem que nós fazemos, com levando, né, o que nós estamos recebendo de conhecimento, essas luzes, levando para elas, vai estar formando nelas o desejo também de também viver essa vida divina. E ele diz: eis porque te vou tirar todo o resto, ainda que coisas boas e santas, para poder te dar o mais bom e o mais santo, que sou eu mesmo, e poder fazer de ti outro eu mesmo. Quanto à criatura é possível, creio que não te lamentarás mais, não é verdade? Então, Jesus ele nos diz que ele vai tirar tudo de nós, né? Até as coisas boas e santas, né? Apegos a coisas que nós temos, né? Que nós aprendemos, apegos, por exemplo, a fazer sempre novenas, né? Estar sempre fazendo orações assim, no sentido assim de ter méritos próprios, né? Ele vai tirar tudo isso de nós, que são coisas boas e santas, mas a santidade divina que Ele quer que nós tenhamos é uma santidade que a criatura ela não existe mais, então ela não pensa mais em si, no bem próprio. Ela vive para fazer a vontade de Deus, ela vive para que essa vida divina, né, o reino de Deus cresça cada vez mais, né, dentro dela, né, que ela possa, que o reino de Deus possa estar totalmente nela, né, a ponto dela não existir mais, ela ficar cheia de Deus. E para Ele poder dar o mais bom e o mais santo, que é Ele mesmo. Então Ele
Ele quer que nós nos esvaziemos de tudo o que nós já sabíamos sobre tudo, assim, não pensar em mais nada, não ter apego a mais nada, né? Apenas se nós formos assim direcionados por alguém que nos pede para fazer uma novena, né? Assim na igreja, por exemplo, aí é a vontade de Deus, é um pedido que vem para nós, né? Que não é a nossa vontade própria, veio de uma outra pessoa. Então, Deus usou da outra pessoa para pedir para nós o que Ele quer. E aí nós faremos, mas não porque eu quero fazer, não porque eu estou pensando em mim mesma, fazer uma novena para o meu filho conseguir um emprego, por exemplo. Né? Se eu fizer uma novena, é pela intenção de quem está pedindo, né? Para o bem, para o mérito daquela pessoa que está pedindo para fazer, porque eu não penso mais em nada direcionado a mim mesma, eu só penso em viver essa vida divina, que é Jesus vivendo em mim, né? Ele diz que sou eu mesmo, né? Para te dar o mais bom e o mais santo, que sou eu mesmo, e poder fazer de ti outro eu mesmo. Ele quer fazer de nós outros Jesuses que vão viver para se doar para os outros, né? Porque é o que Jesus sempre fez quando ele esteve aqui em meio de nós. Ele vivia para os outros, ele nunca teve um pensamento sequer voltado para ele mesmo. Ele sempre falava: eu vim para fazer a vontade de meu Pai. Então ele não quer mais que nós nos lamentemos porque nós não sabemos rezar, porque a oração que ele quer é essa, né, de estar sempre ligado a ele, né, olhando as coisas com o olhar dele, né, ouvindo as coisas para entender o que ele quer, né, daquela situação, daquilo que nós estamos, né, tomando conhecimento, né, é assim por diante, né, tá sempre conectado com o que ele quer, né, e a Luísa responde: ah, Jesus, Jesus, eu por outro lado sinto que me tornei má, e o maior mal é que eu não sei encontrar esta minha maldade, porque encontrando-a, pelo menos faria o que eu posso para tirar. Então a Luísa, ela não está compreendendo, né? Jesus fala para ela: basta, basta, tu queres adentrar-te demasiado no pensamento de ti mesma. Pensa em mim e eu pensarei na tua maldade, entendeste? Então nem na nossa própria maldade, né, no mal que a gente acha que está fazendo, ele não quer que nós pensamos, porque ele sabe que nós somos miseráveis, ele sabe que nós temos misérias, que nós não somos capazes de nada, mas ele suplanta tudo isso, né? Ele como se ele completasse, né? Por nós temos vontade, intenção, né? De estar ligado a ele, de estar unido à vontade dele, de querer o que ele quer, de pensar o que ele pensa. Ele supre, né, tudo aquilo que falta para que isso aconteça, porque ele nos conhece, né, ele sabe que nós estamos, principalmente quem está meditando o livro do céu, está numa purificação, né? Nós não somos como Nossa Senhora que nasceu já, né, imaculada, que Nossa Senhora disse sim à vontade divina no ventre da mãe dela. Então ela já nasceu já vivendo essa santidade divina dentro da divina vontade. Ela já nasceu assim. Nós não, né, eu já tenho 57 anos, né, há 3 anos que eu estou meditando nesses conhecimentos, nessas verdades do livro do céu, e ainda estou, né, sendo formada, né? Estou ainda purificando a minha alma para poder, né, me tornar esse outro Jesus que Ele quer, para poder deixar, né, a minha humanidade para ser um instrumento para a divindade dele agir em mim, para poder me tornar realmente imagem e semelhança dele, né, para transformar em outro Jesus. E é isso que ele quer de todas as criaturas. Então, quem, né, sentir esse chamado para mergulhar nesses conhecimentos, né, nessas verdades, e
querer essa santidade divina que Deus quer para todos. É só, né, acessar, né, o canal Fiat Voluntas Tua, né, e ali tem todas as orientações, né, de como a pessoa começar, né, na consagração à divina vontade para voltar à ordem pela qual a criatura foi criada, né, e acontecer o cumprimento do Pai Nosso. Amém, Fiat.